Eu não sei se os irmãos sabem, mas 3 povos enviaram sondas para Marte: os chineses, os árabes e os americanos. Os 3 estão estudando, inclusive mandaram os 3 ao mesmo tempo, porque eles precisavam aproveitar o momento exato em que a Terra e Marte estavam mais próximos. E a distância, portanto, ajudaria a economizar combustível, viabilizaria todo o processo. O dono da Tesla pegou todos os seus bens, conforme ele disse, e vendeu tudo para investir como uma doação ao propósito de colonizar Marte. Diz ele que agora mora em casa alugada. Um homem bilionário mora em casa alugada, porque ele deseja que tudo que ele possa usar seja investido na colonização de Marte. E você pode encontrar isso na internet com facilidade. O homem quer povoar Marte. O mais curioso é que os mesmos que querem colonizar Marte, e se você já viu algum tipo de imagem das sondas, você só encontrará pedra, terra e, pelas descobertas, inclusive daqui mesmo, um pouco de água aqui e ali e acolá, em pelo menos 4 lagos que foram encontrados. Um deserto com água em algum lugar debaixo da terra. É nesse lugar que o homem quer construir. E o curioso é que ele não conseguiu nem usar aquilo que tem aqui. O mais irônico, que mostra que o homem jamais conseguiria ser bem-sucedido nesse propósito, é que Deus deu ao homem um planeta com tudo que ele precisa para viver bem, comer em abundância, desfrutar de uma beleza inigualável, viver uma vida cheia de regalias. O homem tem tudo na terra. O homem tem do necessário ao extraordinário. O homem tem do pão de cada dia ao ouro para sua vaidade. Tudo. E com tudo, o homem está destruindo tudo. Ele não sabe usufruir o que tem. Será que o homem vai conseguir colonizar uma terra que não tem nada? É óbvio que não. Porque o homem se mostrou, na sua relação com a criação aqui na terra, o homem se mostrou incapaz de usufruir bem, corretamente e para a glória de Deus, aquilo que recebe da parte de Deus. Muito menos conseguirá construir onde nada tem. A terra, onde tudo acontece, é o palco da glória de Deus. Sim. É o palco da glória de Deus. O universo é lindo, é muito bonito. As fotos que os telescópios tiram são lindíssimas, belíssimas, fantásticas. É de tirar o fôlego ver o tamanho e a beleza das galáxias. Que coisa magnífica. Recomendo a apreciação dessas imagens. Elas verdadeiramente cantam a glória de Deus sem dizer uma só palavra. Todavia, Deus escolheu aqui a terra. É verdade que numa leitura do espaço jamais poderíamos dizer com precisão que ela é o centro do universo. Ela é um pontinho azul dentro de um espaço de tamanho imensurável. Mas o que faz da Terra, em toda essa imensidão de universo, que olhado de fora, que olhado de longe, parece tão insignificante, num pontinho azul, que se perde de vista na imensidão deste universo, nas incontáveis estrelas. O que faz desse espaço
um lugar tão importante? É porque de todo o universo, Deus escolheu este lugar para ser o palco da glória dele, por meio da redenção em Cristo Jesus. Foi neste lugarzinho, destruído pelo homem constantemente, que Deus escolheu manifestar a sua glória por meio da redenção em Cristo Jesus. Que ele escolheu manifestar a sua bondade, seu amor, sua justiça, sua santidade, seu poder, sua fidelidade, toda a sua glória, vista nos seus atributos. Foi aqui. É isso que torna a terra o lugar mais fantástico de todo o universo. O palco da glória de Deus. De todos os lugares que há, foi neste aqui que Jesus Cristo morreu numa cruz para nos salvar e ressuscitou para nos dar vida. Pois nós gostaríamos então de ver, falar, ouvir a palavra sobre este importante momento, esta importante data, que é a Páscoa do Senhor. Para isso nós veremos o aspecto histórico, como data, marco histórico, mas o que significa para nós hoje, não como uma data somente, mas como implicações que vemos aqui na ceia do Senhor. Para isso vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 34. Primeira Coríntios 11, 23 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Ó Senhor Deus amado, nós queremos ouvir a Tua palavra, não a minha palavra, não, ó Deus, a palavra de pecadores, mas a Tua palavra. É por isso que nós sempre nos colocamos numa plena dependência e não numa autoconfiança. É por isso que, Senhor, pedimos que o Teu Espírito opere a começar em nós e naqueles que podem ouvir.
É por isso, Senhor, que nós pedimos que nos ajude a pregar com fidelidade a Tua palavra, porque essa palavra é o Teu poder para a salvação. Por isso pedimos que o Senhor opere aqui em nós, para que possamos ouvir da Tua parte, com o coração quebrantado, palavra do Senhor, a fim de que nós, recebendo esta palavra, venhamos a ter uma resposta, dar uma resposta favorável, uma resposta humilde de alguém quebrantado pelo Senhor. Ajude-nos, Senhor. Receba nossa oração. Fala conosco para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A Páscoa possui dois caráteres para o cristão. Nós precisamos distinguir isso, é fundamental. Caso contrário, nós nos tornaremos judaizantes, não entendendo a distinção desses dois caráteres da Páscoa, o histórico e o prático, a aplicação dela, ou simplesmente viveremos de uma forma rudimentar, medíocre, as implicações da Páscoa. Não desfrutaremos com abundância de tudo que ela é para nós. E nós encontramos esses dois caráteres da Páscoa aqui nesse texto mesmo. Mas nós vamos navegar pela Escritura. Veja que Paulo diz, porque eu recebi do Senhor. A Páscoa é uma ordenança divina. E quando ele diz assim, eu recebi do Senhor, Paulo não está dizendo, olha, eu sou o último dos apóstolos e os demais apóstolos me ensinaram que Jesus fez isso. Então, eu estou fazendo o mesmo. A ideia dele não é transmitir apenas uma tradição. Lembre-se que Paulo é o homem que foi ao terceiro céu para receber revelação de Deus. O homem que, em uma jornada até o Sinai, recebeu a revelação direta de Jesus Cristo do Evangelho. E ele nos diz isso em Gálatas, mostrando que todo o Evangelho pregado por Paulo foi diretamente ensinado por Jesus, o que é fundamental, porque um dos critérios para ser um verdadeiro apóstolo era ter aprendido diretamente com Cristo, para ser testemunha direta dele. Paulo não ouviu de outros, Paulo recebeu do próprio Deus a revelação do Evangelho. O Senhor revelou para ele, eu recebi do Senhor o que também estou entregando. Portanto, o que nós sabemos sobre a ceia é algo que vem direto de Deus. Deus quer. Observe que Deus quer assim. Não foi apenas, como nós dissemos, uma tradição da igreja criada para educá-la a respeito de uma mensagem, a mensagem do Evangelho. Deus quer que seja assim. Ele recebeu do Senhor aquilo que nós estamos lendo. E o que nós conhecemos da parte de Deus é que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, o partiu. Observe que ele cita um fato histórico. Vocês observam? Olha, aconteceu isso. Ele não disse assim, olha, eu recebi do Senhor uma mensagem que diz que Deus quer que vocês peguem um pão e comam juntos. Deus quer que vocês peguem um cálice com o fruto da videira e bebam juntos. Deus me disse que é isso que Ele quer. Não! Não é apenas uma mensagem da parte de Deus a fim de que nós façamos algo bom, proveitoso, significativo, algo histórico. E este é o elemento, a parte histórica da Páscoa. Aconteceu um certo dia, no dia da Páscoa judaica, quando os judeus celebravam a libertação do Egito, o cordeiro que morreu e o sangue foi derramado em lugar deles, colocado sobre os umbrais das portas, para que quando passasse então o anjo que mataria todos os primogênitos, aqueles que tinham o sangue do cordeiro fossem livrados da morte. Naquela data que era celebrada
porque foi um marco histórico, Jesus definiu um outro marco histórico, relacionado intimamente ao anterior, que ele, o verdadeiro Cordeiro de Deus, morreria na cruz do Calvário. Veja que no versículo 26, ele diz assim, sobre a ceia: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, veja que essa é a sequência, a implicação de algo que um dia aconteceu historicamente. A igreja dá continuidade. Anunciais o quê? A morte do Senhor. Quando ele diz anunciais a morte do Senhor, ele está dizendo que a Páscoa realmente aconteceu de forma histórica. E para o cristianismo é fundamental entender o caráter histórico da redenção. É fundamental, porque o pecado é histórico e a redenção precisa ser histórica. Assim como a eternidade é algo concreto que há de ser dado a nós. É história, não apenas uma mensagem bonita, não, muito menos uma mensagem de autoajuda. Aconteceu. Qual é a data mais importante da história humana? Que data você consideraria a período em que Roma caiu? Ou a ascensão de algum governo? A reforma protestante? Há muitos marcos que realmente delimitam períodos. Há muitos marcos importantes na história e que nós os consideramos como marcos importantes porque eles caracterizam uma nova etapa da vida. Agora pense comigo. O universo inteiro foi afetado pelo pecado. Minha gente, não é só você não. Não é apenas nós como seres humanos, não. É o universo inteiro foi afetado pelo pecado. Todo ele foi afetado pelo pecado. Nós vemos isso em Romanos 8, versículo 18 em diante, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, futuro. A ardente expectativa da criação, toda a criação, cada planeta, cada estrela, cada árvore, cada elemento criado por Deus, porque Ele fez todas as coisas pelo poder de Sua palavra, toda a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, aguarda o dia final, quando Jesus voltará e revelará quem são seus filhos para viverem eternamente, porque somente quando forem revelados os filhos de Deus, que viverão com Jesus, é que a criação será restaurada. Por isso, ela aguarda aquele dia com anseio, com expectativa ardente, não pouca, mas ardente, a criação desejando. Você deseja a volta de Jesus? Espero que sim. Tenho ouvido de vários irmãos em nossas conversas dizerem assim: como quero que Jesus volte, isso é tão bom. Ver a igreja ansiando a volta de Jesus significa que esses estão olhando para o alto, não estão olhando para aqui. Que eles não se importam se eles tiverem que perder tudo que construíram durante a vida, se de repente tudo tiver que ficar para trás, se eles não conseguirem realizar sonhos que desejavam realizar aqui, quer seja casar, quer seja construir seus castelos, quer seja conseguir progredir na vida, não importa, mas por olharem para a eternidade e quererem tanto a volta de Jesus, eles estão dispostos a deixar tudo para trás. Isso é a ardente expectativa da criação também. A criação também quer isso. A criação também anseia a volta de Jesus. A criação também quer que Ele volte, porque ela também será restaurada. Pois a criação, versículo 20 de Romanos 8, está sujeita à vaidade, ao pecado, à futilidade,
a banalidade, a toda corrupção do pecado, ela também está sujeita. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação. Todo o universo estava esperando o dia da manifestação da glória de Cristo Jesus. Pense na dimensão que é isso. Por isso, o sistema solar parou quando Josué clamou para que ele obtivesse vitória, porque aquela vitória fazia parte da história redentora. Por isso, as pedras se fenderam, a terra tremeu, quando o Filho de Deus, que estava sendo assistido por todas as estrelas, que estava sendo contemplado por todo o universo, estava vertendo sangue na cruz do Calvário, e então expirou. Tudo foi abalado, porque ali estava o palco da glória de Deus, a redenção acontecendo num planetinha insignificante. Sim. Você já percebeu que em toda a Escritura, Deus sempre escolhe as coisas insignificantes. Os homens querem glória, os homens querem fama, os homens querem poder, os homens querem riqueza, os homens querem glória. Jesus escolheu as coisas insignificantes. Quando nós andamos pelas páginas da Bíblia, sempre aquilo que não tinha nenhum valor aparente, aquilo que era pequenininho, desprezado, desprezível, Deus usava para manifestar a sua glória. Por isso Jesus veio, e isso tudo para manifestar esta vinda de Jesus de forma tão humilde. Foi num planetinha insignificante diante da grandeza do universo que este momento aconteceu. O momento mais esperado da criação. Isso já deve fazer a gente perceber o tamanho do problema que é a banalização, a vulgarização, a blasfêmia da Páscoa comercial. Minha gente, quando o mundo pegou a data mais importante do universo, não é da história brasileira, não é da sua vida, não é seu aniversário, não é sua data de casamento, não é a ascensão ou a queda de um reino, não é nenhuma outra data, por mais grandiosa aos olhos dos homens, por mais que tenha acontecido grandes coisas como as guerras mundiais, ou mesmo essa pandemia, depois que passar, caso Deus queira, nenhuma data é tão importante, por mais que ela tenha sido desprezada, como o dia em que o Filho de Deus, o Deus de Deus, Senhor da glória, Criador de todas as coisas, morreu e ressuscitou. Esse momento é o momento mais glorioso, marcante de todo o universo. Dele depende a redenção de todo o universo. Agora imagine a profunda blasfêmia que é pegar esse dia e sujá-lo com a porcaria de um coelhinho da Páscoa, com o lixo de um chocolate, que substitui a amarga cruz pela banal e vulgar doçura de algo que alimenta o Deus desse mundo, que é o ventre dos homens. Agora você entende por que é tão vulgar
o cristão a aceitar esta cultura miserável da Páscoa comercial, em que o dia, a data mais importante do universo é trocada por um bicho, por um animal, para que os homens não vejam a glória de Deus. Aparentemente tão insignificante fazer isso, tão bobo, sem nenhuma implicação. Mas esta é a data mais importante da história humana. O cristão precisa entender a Páscoa como uma data histórica. Caso contrário, ela será apenas uma bonita mensagem. Se a nossa Páscoa for apenas uma bonita mensagem, mensagem de amor, mensagem de esperança, mensagem de bondade, mensagem de até nova vida, se a Páscoa se tornar apenas uma série de mensagens bonitinhas, que inclusive são propagadas nesse comércio vulgar feito na Páscoa, ela morreu. Ela deixou de ter o seu valor. O marco mais importante da história da criação, não é nem da história humana, da criação, porque toda ela esperava por isso. É claro, dentro da história humana. Essa data não pode ser substituída. O cristão precisa entender. Quando nós lembramos da Páscoa como um dia, uma data, não celebrando como judeus, mas como um dia, uma data, lembrando como um memorial, não como uma festa cultica que os judeus celebram como uma data obrigatória para festejar algo, mas como uma data histórica, o memorial de uma data histórica. Nós estamos anunciando que a redenção aconteceu na história. Na história. Você sabia disso? Você sabia que o Filho de Deus morreu numa cruz de forma histórica, real, para realmente trazer a redenção histórica dos nossos pecados, que na história foram cometidos. Essa é a primeira característica da Páscoa. É um evento histórico. Não despreze isso. Quando anunciamos às pessoas a Páscoa, precisamos falar do evento histórico. Quando você quiser falar sobre a Páscoa, conte o evento histórico. Não transforme a Páscoa numa mensagem bonitinha, numa mensagem agradável. Porque você vai ver que até o ateu vai curtir a sua mensagem bonitinha, porque para ele mensagens bonitinhas também são agradáveis, porque não afeta o seu coração, não tira dele o pior, por ter sido alfinetado pela mensagem da cruz. A Páscoa é um evento histórico. É a morte de Cristo na cruz do Calvário. É disso que os homens precisam. Eles precisam daquela morte. Eles não precisam mudar apenas o modo de viver. Olha, você que mentia, não minta mais. Você que fazia coisas ruins, não faça mais. Você que enganava no comércio, não engane mais. Você que vendia com preço muito alto, não faça mais isso, e assim por diante. Não é isso a Páscoa. Então, precisamos mostrar ao mundo que em um certo dia, escolhido pelo Senhor, o Filho dele morreu verdadeiramente numa cruz, pagando o preço dos nossos pecados. Impossível dissociar a Páscoa da justificação. Impossível. Assim como num dia histórico, no primeiro dia da semana, que depois se tornou para o cristianismo o nome domingo, dia do Senhor, ou ainda antes, em Apocalipse, Kyriake, que significa em grego dia do Senhor.
o dia em que Jesus ressuscitou, o primeiro dia da semana. O marco histórico em que o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar vida, para que a sua morte fosse aplicada a nós, para que um evento histórico se tornasse aplicável a nós. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para pegar a sua vitória sobre o pecado, a sua justiça, a justificação, e então aplicar as nossas vidas e nos dar com ele nova vida. Ele ressuscitou. De forma que então a obra de Cristo se torna aplicável a nós, de forma que ele pode dar a quem ele quer, aqueles que creem nele, tudo o que ele conquistou. Como Paulo diz em Efésios, capítulo de número 1, versículo 3, quando ele, introduzindo a carta, louva a Deus dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso porque ele ressuscitou para ser o nosso mediador entre Deus e os homens e trazer para nós todas as bênçãos de Deus, para nós desfrutarmos dela. Um evento mais magnífico de toda a história. Então, meus irmãos, desse ponto precisamos aplicar. Se você ainda hoje achava que nada demais fazer parte dessa Páscoa vulgar, em que o evento mais importante da criação do universo poderia ser substituído por um coelhinho da Páscoa e um ovo de chocolate. Se você achava que não era nada demais participar dessa medíocre confraternização insignificante que o mundo trouxe para substituir a Páscoa histórica, quero dizer a você que ela é profundamente ofensiva, porque este dia é o mais importante de todo o universo. Se você gosta da sua data de aniversário e se sente ofendido se sua família pegar a data do seu aniversário e decidir substituir por uma outra coisa, em vez de você comemorar o seu aniversário, comemorar uma outra coisa, ou uma data de casamento, e então a sua esposa ou seu esposo decidir comemorar outra coisa, ou um outro evento importante que você gostaria de comemorar, e alguém substituir por uma outra coisa, se você acha ofensivo isso, agora imagine pegar a marco histórico, que é um memorial, tem um significado, e simplesmente transformar num comércio medíocre, miserável, para que os homens ganhem dinheiro vendendo ovinhos de chocolate de um animal que sua lenda põe ovos. Isso é ofensivo. É muito ofensivo. E faz com que o mundo deixe de olhar para o Senhor e Salvador. Mas a Páscoa, ela não é só um memorial. Ou seja, ela não é uma data morta. Aconteceu um dia, um evento tal. Há muitas datas importantes da história humana, como nós citamos a Reforma, por exemplo, e se cita como um evento histórico. Outros mais, ascensões e quedas de reinos, e descobertas, e tantas outras coisas. Páscoa não é só uma data. A Páscoa tem implicações. E aí você vê isso quando Paulo diz que o Senhor instituiu algo que deveria ser celebrado, e aí sim, celebrado, porque seria um elemento de um culto a Deus, uma realmente celebração, a ceia. A ceia mostra que a Páscoa, que é um memorial, não só é um evento histórico, o maior de todo o universo, mas é um elemento que tem implicações profundas e eternas, diárias. E a ceia do Senhor nos mostra isso. A ceia mostra
que aquele evento tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, e trouxe essas profundas aplicações, implicações para nós. A Páscoa, a nossa Páscoa, celebrada constantemente. Paulo diz assim, voltando para 1 Coríntios, capítulo de número 11, ele diz o que foi que aconteceu. Ele disse que o Senhor, no dia que foi traído, tomou do pão, tendo dado graças, o partiu, versículo 24, e disse que esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Veja, façam isso, coloquem em prática, façam isso constantemente. Por semelhante modo, também fala do cálice, dizendo que este cálice é a nova aliança no meu sangue. Veja, um marco que tem implicações eternas. A nova aliança. A aliança é um compromisso, um juramento que tem um valor de vida. A aliança, ela tem uma característica fundamental, ela é vitalícia. As alianças bíblicas, todas elas são vitalícias. Uma aliança para toda a vida. E, portanto, sendo Jesus eterno, uma aliança eterna, que começou ali, uma nova aliança. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Veja o caráter histórico, um memorial, mas também um caráter prático. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte até que ele venha. Há algo mais. Não só anunciamos um evento histórico, anunciamos algo que ainda vai acontecer. E a nossa relação com esse evento histórico, enquanto aguardamos o que vai acontecer, tem a ver com o nosso dia a dia. E veja o que diz o versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Espera aí, não é só um evento histórico? Tem a ver com o meu dia a dia? Se desprezarem a ceia do Senhor, Deus castigará. Tem uma implicação. A ceia comunica algo que aconteceu também em nossas vidas, como uma aplicação de Deus em nós. Capítulo 10 de 1 Coríntios, voltando aí talvez uma página da sua Bíblia, ele diz assim, versículo 16: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, veja a ceia, não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aquele evento histórico teve profundas implicações para a nossa vida. E a ceia do Senhor, ela tanto remete o cristão ao evento histórico, quanto às implicações. Ela não só diz, um dia Jesus morreu por nós, ela também diz, aquilo que Jesus fez por nós e mudou a sua vida, tem implicações para a sua vida, tem a ver com o seu dia a dia, tem a ver com a vida, a nova vida em Cristo Jesus. Em Efésios, capítulo 2, falando da redenção, Paulo nos diz, versículo 15, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem,
fazendo a paz. Assim, versículo 19, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Paulo diz, juntando Coríntios e Efésios, que a nossa Páscoa, que é a ceia do Senhor, a Páscoa cristã, essa é a celebração da Páscoa cristã, que era celebrada pela igreja nos dias do primeiro século, todo o primeiro dia da semana, não apenas uma vez por mês, não apenas ocasionalmente, mas todo o primeiro dia da semana, porque ela apontava para o marco histórico mais importante do universo, mas também dizia para os cristãos que aquele marco trouxe implicações profundas, dentre as quais nos transformou em um só povo, em uma família, nos transformou em uma igreja. Fomos unidos por Ele, aboliu a inimizade para vivermos no amor de Jesus, viver a presença de Jesus que nos uniu. Como mesmo Jesus disse em João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A ceia mostra não só o amor de Deus por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz Romanos 5:8, aquele evento que manifesta o amor de Deus, mas a ceia mostra que este amor de Deus opera em nós, age em nós, para que nós amemos como Ele amou, ou seja, que a Páscoa, ela é um marco de uma nova vida, desta nova aliança, que diz respeito a um novo viver, um viver para Ele. Significa que tudo se faz novo, como disse Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que a ceia deve ser celebrada com uma plena consciência. A consciência do marco histórico, de para onde ela aponta, mas a consciência do que ela também nos comunica sobre a nova vida. Do que ela comunica sobre aquilo que Deus fez em nós para vivermos uma nova vida para Ele. Que ela comunica não só o amor de Deus, mas o amor que Ele quer de nós. Para que, inclusive, mostremos para o mundo que nós pertencemos a Ele. Um marco de que somos cristãos, o amor de Deus. Observem que é exatamente aquilo que Paulo está criticando em Coríntios. O desprezo deles, não só pelo momento, mas também por tudo que ele representa. Uns comiam e deixavam os outros, além do desprezo pelo momento, que era a embriaguez. Veja duas coisas. Eles estavam desprezando a própria celebração, mas também estavam desprezando aquilo que ela representa quanto à nova vida. Porque eles, em vez de estarem esperando uns pelos outros, estavam simplesmente comendo e deixando os outros. Ou seja, amor, coisa nenhuma. Aquela festa que se tornou popular como a festa do ágape, a portuguesada e a expressão, não tinha de amor coisa nenhuma. Era só um comes e bebes para satisfazer o ventre daqueles pecadores que não estavam honrando o nome do Senhor Jesus na celebração da Páscoa. A ceia do Senhor é a nossa Páscoa.
também apontando para tudo que Jesus fez em nós. Ela fala sobre algo que Deus fez em nós, para que você não viva apenas do marco histórico, como um saudosismo. Aconteceu uma data tão importante no passado, e ela se torna apenas um saudosismo que não é aplicado à nossa vida. É a data mais importante da história do universo, mas também tem profundas implicações. E a ceia nos diz: Jesus fez algo em sua vida. E quando você toma a ceia, como fará hoje, você deverá estar pensando naquilo que Jesus fez na sua vida. A morte dele lhe trouxe justiça, mas a vida dele trouxe nova vida. Aquela nova vida expressa pelo fruto do Espírito. E Gálatas também, capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito. Ou seja, o resultado, o fruto do agir do Espírito na vida do homem, da mulher, alcançados pelo Senhor, que foram alcançados pela Páscoa, pela morte, mas também pela ressurreição de Jesus, que foram alcançados por aquele marco histórico e todas as implicações dele, pelo agir do Espírito Santo na vida dessas pessoas, pelo ouvir e agir da palavra de Deus na vida daquelas pessoas. Quando tomamos a ceia, nós olhamos para o passado, mas também olhamos para o presente. O que é ceia? Ela fala ao meu coração hoje. O que ela diz para mim hoje sobre todas as implicações da obra de Cristo na cruz do Calvário por nós? Ela diz: você que creu, agora é uma nova criatura. Na sua vida tudo tem que ser feito novo, porque é isso que significa a redenção, a justiça, mas também a santificação, a nova vida. Portanto, a ceia lhe diz: agora viva como uma nova criatura. Agora busque o que é novo. Novo não no sentido de novidade, como se a santidade fosse algo novo, mas novo porque o velho homem, o homem do pecado, o homem carnal é deixado para trás. A ceia, ela diz a você que aquele evento, o mais significativo da história do universo, é também o mais implicativo. É o evento que mais tem implicações para a história humana, para a vida dos homens, para a sua vida. Porque por causa daquele evento, hoje eu posso viver sem medo da morte. Mesmo na pandemia, em que pessoas estão morrendo, o cristão olha para esse momento, ele não teme a morte, porque ele sabe que a morte não será uma partida para o juízo, a condenação, o inferno, mas sim a certeza de que o Senhor o receberá naquele momento, que estará com ele e que, portanto, a morte não deve ser temida. A certeza de que a justiça de Jesus verdadeiramente foi aplicada à minha vida. Eu posso viver em paz, viver sem medo, viver sem estar apavorado, viver não se arriscando, como quem não teme a morte. Não tenho medo de nada não, então vou fazer qualquer loucuragem por aí, vou sair me jogando por aí. Não é loucuragem, mas não temer a morte, por confiar no Senhor, para poder viver uma vida para a sua glória, sem ter medo, inclusive, dos adversários, que tentam sempre nos pressionar por meio de suas ameaças. E o cristão não ter medo, como os mártires fizeram nos primeiros 4 séculos da era cristã. O evento que tem implicações para a minha vida significa que agora eu posso viver uma vida para Deus que eu não conseguia.
Eu posso conseguir viver agora porque Ele me deu o que eu precisava. Aquele evento histórico marca também a dádiva do Espírito Santo, que dependia completamente da morte e ressurreição de Jesus. Então significa que agora eu posso viver uma nova vida. Eu posso viver um novo modo, agora um modo para o Senhor. De forma que os cristãos podem viver uma nova cultura, a cultura cristã, que é marcada pelo constante pensar e repensar a vida à luz do Senhor, para um viver em amor, paciência, misericórdia, honestidade, humildade, justiça, integridade, dedicação, serviço. Há uma cultura nova, aquela que nunca existirá no mundo, mas há dentro do povo de Deus, porque o Espírito de Deus lhe foi dado para viver essa nova vida em Cristo Jesus. A Páscoa, então, ela não é só um marco histórico, é também uma nova vida, é a implicação dela. A ceia nos comunica as duas coisas, passado e também presente e futuro. Presente e futuro porque o futuro também dependia deste passado. E é a eterna vida se consumando. Aquilo que no presente é vivido em parte. Em parte nós conhecemos a Deus, em parte nós amamos, em parte nós vivemos uma vida para a glória de Deus, em parte pelas nossas debilidades presentes, mas aquilo que é em parte, um dia será completo. Um dia eu viverei o amor completamente, a paciência completamente, a esperança, a fé e tudo aquilo que diz respeito às virtudes divinas, eu viverei completamente. Aquilo que Deus me deu, desfrutado plenamente na eternidade. Então, o que é a Páscoa para você? Pensou? Os dois elementos, ou as duas características da Páscoa são fundamentais. Se ela for uma data histórica, mas não tiver vida, você será apenas um historiador, um cristão historiador, um cristão que sabe toda a história, mas não tem implicações para a sua vida nenhuma. Mas se você viver também uma Páscoa só de mensagens de autoajuda, mensagens bonitas, mensagens existenciais, ela será um momento interessante, bonito, agradável aos olhos dos homens, mas não terá qualquer significado para a história, a sua história, porque a redenção não aconteceu na história humana. Então junte as duas coisas. E é hoje, como daqui a pouco, quando nós estivermos celebrando a Páscoa, a ceia do Senhor, quando nós agora formos comer do pão, quando nós formos tomar do fruto da videira, então pense no que Jesus fez na história, mas pense no que Jesus fez na sua vida. Pense nas duas coisas, para que você possa tanto louvar a Deus pela história, como você possa dizer: Deus, eu quero que a minha vida esteja em constante mudança, eu quero melhorar, eu quero mudar mais ainda, eu quero que as implicações do evento histórico realmente se vejam na minha vida, eu quero isso, para que eu desfrute das bênçãos da Páscoa de uma forma completa, para que eu desfrute de todas aquelas bênçãos das regiões celestiais de uma forma completa. Então, Senhor, também opera na minha vida, para que, como nos diz Paulo em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
pelo Espírito de Deus, Senhor, transforma a minha vida de glória em glória, para que eu pareça cada vez mais com Jesus. A ceia nos falando das implicações da história, daquilo que aconteceu na história, a Páscoa do Senhor.